É possível fazer 5% ou mais de rentabilidade média ao mês com risco controlado? Trading automatizado com robôs realmente funciona? Como montar um portfólio de robôs vencedor? Então, para quem ainda não me conhece, eu vou contar brevemente a minha história. Eu sou médico de formação, dermatologista, não atuo mais na medicina. Sou investidor, comecei a investir em 2005, quando eu ainda estava na faculdade, eu me formei em 2007. E sou empresário, sou fundador do Investidor de Sucesso, uma empresa que ministra cursos sobre investimentos. Hoje conta com mais de 7 mil alunos. Tá? Então, eu comecei a investir em 2005 daquela forma completamente errada, né? Fui lá pedir opinião com o meu gerente e tudo através de fundos. Em 2007 eu realmente abri conta na corretora, comecei a operar tanto no início do ano de 2007 na Bolsa de Valores, quanto depois, mais para o final do ano de 2007, foi meu primeiro contato com o mercado de Forex e CFDs. E eu consegui ganhar muito dinheiro em 2007 operando no mercado, principalmente na Bolsa aqui no Brasil. E então eu, muito contente com o meu ganho, meus pais também se empolgaram, deram dinheiro na época deles para eu administrar e tudo. Então eu comecei a investir e eu tinha 700 mil de capital na época, eu transformei isso em 1 milhão e 100 mil em questão aí de pouco mais de 6 meses, ganhei mais de 400 mil reais e eu pronto, né? me encontrei, era tudo que eu precisava, era tudo que eu queria, né? Descobri uma forma de ficar rico, de ganhar dinheiro, multiplicar capital. E aí veio o crash de 2008, crise do subprime, e eu perdi meio milhão, ou seja, tinha ido de 700 para 1.100, vim de 1.100 para 600. E aí foi uma grande lição para mim, porque eu vi que na verdade eu não operava bem, né? Eu só operava basicamente comprado na bolsa, a bolsa na época só subia, então eu só ganhei dinheiro, né? Com a crise ficou claro para mim que na verdade eu não sabia operar bem, eu só estava aproveitando aquele determinado momento. E foi uma grande lição para mim. De lá para cá eu vim cada vez mais estudando, praticando, né, principalmente praticando muito, mas também estudando muito sobre o mercado financeiro, sobre trading. Hoje na bolsa eu só invisto basicamente montando carteira de ações, e eu me dedico muito mais ao trading no mercado de Forex, hoje basicamente só ao trading automatizado, né? Eu já por muito tempo, né, operei manualmente, atualmente eu não opero mais. Então, como eu estava falando pelo Investidor de Sucesso, eu tive a oportunidade aí de, enfim, dar entrevista para os principais meios de comunicação na TV, no jornal, mídia impressa, enfim, é um dos principais veículos de comunicação no Brasil, né? Band, SBT, CBN Diário, Infomoney e por aí vai. Tenho alguns eventos anuais presenciais que eu faço do Investidor de Sucesso e tenho sido convidado aí para alguns dos maiores eventos de educação financeira e trading do Brasil, incluído, por exemplo, o Congresso Brasileiro de Traders, que em breve a gente vai ter aí mais uma edição. Então, só antes de entrar na parte diretamente de investimentos, eu gostaria de passar, eu acredito que muitos de vocês são traders, são investidores, e que eu sempre, mesmo quando eu estou operando no mercado, eu estou sempre pensando no médio e longo prazo, pensando na independência financeira, em multiplicar o capital e gerar renda. Tá? Ou seja, o meu conceito de dependência financeira é você poder viver da rentabilidade, do retorno dos investimentos, dos seus próprios investimentos, do seu próprio recurso. Então, eu digo isso porque muita gente que quando chega para o mercado acha que vai começar com uma conta de 100 mil ou de 2 mil dólares e dali vai ficar rico rápido, vai gerar renda dali, e não é assim que funciona a realidade, né? Você precisa primeiro multiplicar. Você pode começar com pouco dinheiro sem problema nenhum, mas você precisa primeiro
multiplicar o seu capital para então poder conquistar a independência financeira, né? E eu acho que o trading já evoluiu tanto, né? E tem evoluído bastante, né? Eu fico feliz de estar contribuindo aí para isso. Para o trade no Brasil, né, o que se chama Trading as a Business, que é operar realmente como um negócio, levar isso como um negócio. Inclusive, eu vejo isso até no meu grupo de Mastermind, que é um grupo fechado de mentoria e de troca de informações sobre trading com traders experientes, traders profissionais. Como tem gente hoje, grandes empresários, que desde montar mais um negócio ou comprar uma franquia, simplesmente colocam esse dinheiro para operar no mercado como um negócio, né? Então, o trade vai muito mais do que só muita gente vê um estilo de vida, liberdade, também tem isso, mas também tem a questão de realmente você também pode ver, você deve sempre tratar como um negócio. Agora, pode ser ainda funcionar literalmente como um negócio em termos de investimento de capital, né? E só um exemplo bem clássico do que uma rentabilidade faz: R$300 por mês rendendo 0,6% ao mês durante 10 anos, que é mais ou menos o rendimento da poupança. Você acumula R$52.500, com 4% ao mês você acumula em 10 anos R$862.000. Bem que aqui ainda não tem taxas e impostos, mas veja que em 10 anos você, com pouco dinheiro, você pode conseguir uma quantia bem razoável, né? Para quem tem mais dinheiro, iniciando com 30 mil e mais R$1.000 por mês, rendendo, por exemplo, 3% ao mês, durante 10 anos acumula 2,1 milhões de reais, ou seja, você vira um milionário relativamente num período de tempo muito curto, né? Isso é para ver como vale a pena se dedicar a ter uma rentabilidade alta. Claro que sempre controlando o risco, né? E vocês vão ver que eu vou falar aqui bastante sobre isso, sobre controle de risco, né? Então, vou falar um pouquinho, vou falar de trade manual, de automatizado, mas antes disso eu vou fazer uma breve comparação com o trade manual. E até eu vou fazer uma pergunta para vocês que estão aqui presentes, que se puderem responder aí, quem é trader manual, se puder responder aí para mim, só para eu ter uma ideia. Então, primeiro, né, só para deixar bem claro como funciona o trade automatizado antes de a gente comparar. Cada um tem as suas características, vantagens e desvantagens, tá? Eu não tenho absolutamente nada contra o trading manual. Eu apenas vou falar sobre as características. Então, o que são robôs, né? Para quem de repente está começando, não tem experiência, os robôs são softwares que possuem uma estratégia específica desenvolvida por um trader profissional ou um grupo de traders que analisa o mercado e emite ordens de compra e venda automaticamente. Ou seja, você coloca ele na sua plataforma, MetaTrader na corretora, e ele automaticamente, segundo a sua estratégia já pré-configurada nele, ele analisa o mercado e emite as ordens de compra e venda, de stop loss, de take profit automaticamente. Existem também uma forma automatizada, que são de trading manual, digamos assim, que são os sinais, que são softwares que copiam as ordens de investimento de traders profissionais que estão analisando e operando o mercado em tempo real. Ou seja, tem um trader do outro lado do mundo operando. Quando ele executa uma ordem, o software copia automaticamente para sua conta. Nos dois casos, do robô e do sinal, você controla o manejo de risco, ou seja, você quer arriscar 0,5% por operação, 1%, 0,1%, 5%, você define o risco, tá? Apenas os softwares fazem ou a execução das ordens ou a cópia dos sinais, né? Então vamos lá. Trading automático, as vantagens, o que me fez vir para o trading manual, para o trading automatizado. Pouco tempo de acompanhamento, né? As ordens são todas automatizadas, você precisa só acompanhar o que está acontecendo por cima. Estratégias testadas por backtest e conta real, ou seja, você está utilizando uma estratégia que foi
comprovada no passado, tanto em base de dados em backtest quanto em conta real, né? Isso não te dá 100% de garantia que vai funcionar daqui para frente, mas te dá uma boa chance. Trading é sempre probabilidade. Nunca em nenhuma renda variável você tem como ter 100% de garantia de alguma coisa. Emocionalmente é muito menos difícil. Claro que, principalmente quem é iniciante, fica tentado a mexer nas ordens dos robôs, a ativar e desativar robô por questões psicológicas, como um robô leva 2, 3 stops, você quer tirar ele, ou você quer tirar ele daquele par, e assim vai. Mas emocionalmente, mesmo assim, tem uma dificuldade emocional também, porque você está lidando com dinheiro, né, e a mente, o cérebro humano não foi a princípio preparado para isso. É muito menos difícil do que no trading manual, tá? É melhor também para iniciante, porque quando a pessoa começa pelo trading manual, até você aprender tudo, pegar a malandragem de mercado, a interpretação, controle psicológico, aprender as estratégias, executar, normalmente leva imensamente mais tempo do que para operar com automatizado, né? Eu tenho muitos alunos que iniciaram há pouquíssimos meses no automatizado com excelentes resultados. Eu ensino trading manual também e eu vejo muito poucos alunos com bons resultados no trading manual, porque realmente é muito mais difícil, exige muito mais tempo de dedicação, experiência e prática. É possível, claro, sem dúvida, mas normalmente exige muito mais. Acesso rápido a múltiplas estratégias prontas. Você pode comprar robôs prontos. Você não precisa necessariamente desenvolvê-los. Você pode desenvolvê-los, mas você não precisa necessariamente. Então você pode ter acesso a múltiplas estratégias efetivas rapidamente, né? Diversificação com portfólio. Você normalmente, quem opera manualmente, opera com uma única estratégia ou duas. Aqui você pode usar 5, 8, 10, 15 estratégias em diferentes pares, operando 24 horas por dia. Né? O trader ele não tem como operar o dia todo. No trade automático, o robô fica ali operando o dia todo. Então, essas são algumas das principais vantagens que me atraíram no trading automatizado. Já o trading manual exige tempo para operar. Tudo bem que algumas estratégias, por exemplo, de swing trade exigem pouco tempo, é verdade. Já normalmente o day trade exige muito mais. Estratégias também podem ser testadas, né, manualmente olhando para o passado. Isso assim dá para validar estratégias, né? Emocionalmente é bem mais difícil, porque você tem que tomar a decisão ali na hora, compro ou não compro, vendo ou não vendo, fecho ou não fecho essa ordem. É bem mais difícil, e é o lado mais difícil do trading, tá? Porque a parte técnica é só estudar, praticar, aprender com quem sabe, não é só dedicação, exige só dedicação. Já a parte de trading, né, de executar ali mesmo com dinheiro real, é muito mais difícil. Tanto que eu estou cansado de ver, né, pessoas que começam a operar manualmente na conta demo, vão super bem, quando vão para a conta real passam a perder dinheiro. Por quê? Porque daí com o dinheiro real entra a questão emocional. Ou começam com contas pequenas, $500, $1.000, vão super bem. Depois começa a operar com 10, 20, 50, $100 mil, passam em mal, né? Por quê? Porque aí a questão psicológica pesa. O psicológico é sempre o mais difícil. Exige um bom tempo de aprendizado e experiência. É muito difícil você ver um trader lucrativo e consistente. Uma coisa é lucrativo por 1, 2, 3 meses, outra coisa é ter consistência, tá? Com menos de 2, 3 anos de experiência, muito difícil. Muito difícil, eu diria, na verdade, menos de 5 a 8 anos não é fácil. Tá, tem gente que aprende em 6 meses, 1 ano, tem. Mas são pontos fora da curva, tá? Acesso rápido a múltiplas estratégias prontas também tem essa vantagem. Você pode aprender com várias pessoas várias estratégias prontas rapidamente, com cursos, por exemplo, livros, enfim. Você tem mais dificuldade em formar portfólio, porque você não tem como ficar operando 24 horas por dia, né? Você tem vida, você tem que dormir, enfim. Isoladamente, tá? Um bom trader tende a bater os resultados de um robô. Isso é fato. Porém, é difícil, não é impossível, um bom trader bater os resultados de um portfólio de robô, tá? É difícil, não é possível, mas é difícil. Olha, são pouquíssimos.
Então vamos lá, criação de robôs, né? Para quem não quer pegar um robô comercial pronto, quer desenvolver do zero, inclusive esse acho um erro de muitos iniciantes, tá? Eles querem começar desenvolvendo, a pessoa ainda nem tem um conhecimento aprofundado de mercado, de análise técnica e já quer desenvolver um robô, que é uma coisa complicadíssima, dificílimo, tá? Um robô que realmente funcione, né? Fazer só um robô é fácil, difícil é fazer um robô que realmente seja consistente daqui para frente. Então eu acho que não é a melhor forma de começar, mas se você já tem experiência, ou se você já quer ir aprendendo durante, né? Você não precisa ter anos de experiência para começar a aprender, conhecimento nunca é demais. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre isso. Mas quando você está iniciando, não conte com seus robôs a princípio para ser lucrativo. Eu acho mais interessante comprar robôs prontos enquanto você vai aprendendo. Estratégia simples, baseada em estrutura de mercado, isso normalmente é o que funciona bem. Tá? Muita gente vem falar de rede neural, machine learning, mineração automatizada, um monte de coisa. E sinceramente o que eu vejo funcionar são estratégias extremamente simples, baseadas normalmente, muitas vezes nem usam indicadores, só em price action, às vezes usam um indicador. Enfim, estratégia extremamente simples, tá? Até porque estratégias complexas geram overfitting. Então, máximo de 3 a 4 parâmetros otimizáveis. Muita gente quer juntar 3, 4 indicadores, um monte de parâmetros para achar um robô que acerta 90% das ordens. Tá? Não é assim que se faz um robô. Isso causa uma coisa chamada overfitting, que é uma super otimização para o passado. Como o mercado muda, qualquer mudança o seu robô para de funcionar. Isso é o que mais de 99% das pessoas que estão tentando desenvolver o robô e não conseguem, cometem esse erro. Tá? Então, no máximo 3 a 4 parâmetros otimizáveis, no máximo. Tá? E de preferência otimizando um de cada vez e não todos ao mesmo tempo, como o pessoal faz no MetaTrader. Backtest em base de dados de no mínimo 5 anos com base tic-a-tic. Tá? O ideal é 5 a 10 anos com base tic-a-tic. Tem que saber converter base, tem que saber configurar horário, tem que fazer o backtest da forma correta, senão tudo que você faz fica invalidado. E evitar scalpers, tá? Para quem não tem experiência, dá para fazer scalpers muito bem sucedidos, muito lucrativos, mas vai enganar normalmente quem não tem experiência de mercado, quem não tem a malandragem de saber o que funciona, o que não funciona, quando um slippage atrapalha em relação ao backtest e à conta real. Para quem não tem experiência, é bom evitar scalper. Depois de você criar, você precisa avaliar a estratégia, né? In sample e out of sample, tá? Isso aí seria, por exemplo, você rodar um backtest de 2009 a 2015, otimizar ele e, por exemplo, rodar ele de janeiro até hoje de 2016, janeiro de 2016 para frente, por exemplo, com aqueles parâmetros já configurados para você saber como que ele iria dali para frente, embora ainda seja no passado. Isso se chama in sample antes, quando você estava otimizando, e out of sample quando você já roda otimizado, tá? A avaliação dos dados, e aqui eu poderia ficar a noite inteira só falando sobre a avaliação dos dados, que seria ver o average win, pips, average loss, profit factor, média, taxa de acerto, avaliação da curva de crescimento de capital, duração dos trades e por aí vai, tá? Enfim, avaliar todos os critérios para ver que se um robô é válido ou não. Aqui eu vou dar uma dica importante, que é uma das coisas mais importantes, é uma curva de crescimento de capital consistente, tá? Isso normalmente é o que eu mais busco, mais até do que qual é o mais lucrativo. Isso é importantíssimo, tá? Também, tá? Já descarto qualquer tipo de estratégia com martingale, grid e por aí vai, né? Coisas que a gente sabe que é rolo, que você não tem controle de risco e tudo mais. Teste de robustez, tá? Dá para fazer, por exemplo, Monte Carlo, entre outros testes, tá? Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas
enfim, são testes matemáticos para avaliar a probabilidade de um robô continuar funcionando no futuro, tá? Walk for Test, que seria você... Isso aqui não é necessário, não é obrigatório fazer, tem muita gente que faz, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, que seria você analisar, por exemplo, pegar os últimos 4 anos, por exemplo, 2008, 2009, 2010, 2011, otimizar o melhor parâmetro e rodar em 2012 e fazer assim a cada 4 anos, por exemplo, você otimiza para o ano seguinte, tá? Testar isso no passado e fazer daqui para frente. E a incubação, né? Que você colocar aquilo pronto em conta demo ou real. Eu particularmente só faço com conta real, eu não uso nada, eu nem tenho conta demo, tá? Por que tudo real? Porque na conta demo a gente sabe que a execução, o slippage é diferente, então eu testo já absolutamente tudo em conta real. Então, vamos lá. Então, incubação só em conta real. Tá? Rodo com o lote mínimo, lote 0.01. E depois, para não aquilo significativamente não fazer diferença nenhuma na minha conta. E aí eu já tenho um período de teste. O bom é eu faço pelo menos 4 meses de... Opa, estou passando errado aqui. Pelo menos 4 meses de incubação, tá? Antes de botar manejo de risco para valer. E uma coisa que muita gente fala, existe um mito, né? Robô para de funcionar, tá? E a resposta é o seguinte, depois de anos de experiência, é o seguinte, tem robô que sim, tem robô que não, e tem robô que para de funcionar se não houver a atualização dos parâmetros à condição atual de mercado. Então tem robô que simplesmente aquele mercado, por exemplo, um robô que é feito de repente para euro-dólar, de repente por questões macroeconômicas, o euro-dólar muda tanto o seu comportamento, seja questão de volatilidade, de tendência, de tudo mais, que aquela estratégia pode não funcionar mais para aquele par, tá? Agora tem robô que continua, que as condições do mercado não mudam tanto, é uma estratégia base, que usa estrutura de mercado, como por exemplo seguidores de tendência, operações contra tendência. O mercado sempre vai fazer mais ou menos tendências de alta, de baixa, de range, e vai continuar funcionando, tá? Com a mesma configuração. E já tem robô que, se você não atualizar ele para a volatilidade atual de mercado, para a condição atual de mercado, ele para de funcionar, mas se você atualizar, ele continua funcionando. Então, robôs comerciais, tá? Eu gosto muito, utilizo muito os robôs comerciais. Que é o seguinte, já vem pronto e testado, você já recebe ele, já foi desenvolvido, passou por todas aquelas fases ali que eu comentei de desenvolvimento, backtest, incubação, você recebe ele pronto. Você só tem que saber avaliar para saber selecionar os robôs que realmente funcionam, tá? São poucos, tem milhões e milhões aí, né? Milhares de robôs para vender no mercado, 99% deles não funcionam, 1% realmente funcionam. Você tem que saber separar o joio do trigo, e os critérios de avaliação e testes são muito importantes, né? Tem que confirmar se roda bem na sua corretora. A gente sabe que tem execução diferente de corretora para corretora, é bom fazer essa confirmação. E comparar também, quando você roda na sua corretora em tempo real, em conta real, comparar o resultado comparado com o do fabricante, no caso de robô comercial, e com o backtest desse mesmo período, para validar que ele está realmente rodando da forma que se espera, né? Tem a vantagem da atualização feita, entre aspas, que eu chamo pelo fabricante, por quem desenvolveu o robô, né? Então, é muito trabalhoso desenvolver um robô e é trabalhoso atualizar um robô, melhorar um robô constantemente, né? Então, o fato de ter tudo isso pronto, normalmente os robôs comerciais você paga uma única vez, você recebe uma licença lifetime, que seja para sempre, para uma única conta real, que normalmente você pode alterar, e você recebe sempre as atualizações sem custo. Então, é um custo-benefício muito interessante, né? Agora, embora normalmente os fabricantes vendam assim, funciona em 5 pares, funciona em 8 pares, funciona só num par, principalmente nos que funcionam em vários,
é importante você ter a diligência de você mesmo avaliar os históricos, porque às vezes alguns desses pares não tem bom desempenho, o robô em alguns pares não tem bom desempenho, e aí é bom você, digamos assim, cortar alguns pares, tá? Que a princípio ele foi feito para rodar. E também avaliar o melhor manejo de risco, não só de risco por trade, como equilíbrio entre os diversos pares. Por exemplo, um robô pode fazer ordens no EuroCHF, onde a média de ganho de pips dele é baixa, porque o EuroCHF é bem menos volátil. E já no GBP/Yen, esse mesmo robô ganha ou perde muito mais pips. Se você colocar lote equivalente nos dois iguais, o GBP/Yen vai ter um peso muito maior do que o EuroCHF, que ganha ou perde muito menos pips. Então no EuroCHF você tem que operar com um lote mais alto, porque se ganhar você vai ganhar pouco, se perder você vai perder pouco em termos de pips. Então você precisa compensar isso com um lote mais alto. Já num par volátil que não é o GBP/Yen, você ganha ou perde muito pip, então você precisa de um lote mais baixo para você não ganhar ou não perder tanto assim. Então é preciso fazer esse equilíbrio, tá? Aqui eu vou mostrar alguns resultados de alguns robôs comerciais, tá? Aqui você vê um robô já com 136% acumulado de ganho, média de 4,4% ao mês com 12,27% de drawdown. Drawdown, tá? É a queda na curva de crescimento de capital. Isso aqui é um fator importantíssimo, tá? Por exemplo, poderia ser qualquer tamanho de conta. Eu vou dar um número redondo. Você tem uma conta de 10 mil dólares. Você leva ela para 20 mil dólares, digamos, só uma coisa hipotética, tá? Você acertou todas as ordens, os robôs acertaram, foi para 20 mil dólares. Aí, de 20 mil dólares, ela cai para 18 mil dólares, e de 18 mil ela vai para 25 mil. Em algum momento ela chegou a 20, caiu para 18, perdeu 2 mil, que é 10% de 20, o máximo que você já teve, ou seja, você teve um drawdown de 10% do seu capital, tá? Isso é o drawdown. Então, veja aqui uma curva de crescimento de capital bem interessante. Aqui um outro robô já com mais altos e baixos, mas uma curva de capital interessante, rodando aí desde 2013, 412% acumulado, 4,77% ao mês, com 43,88% drawdown grande, mas aqui rodando em todos os pares, né? A gente normalmente consegue ter resultados melhores. Normalmente os fabricantes dos robôs não têm uma visão de portfólio muito boa, então a gente fazendo o melhor manejo de risco, normalmente a gente consegue resultados melhores. Aqui é um robô com 13% ao mês, com 26,94% de drawdown. Resultado muito interessante. Aqui um outro. Tudo isso aqui conta real, tá? 533% acumulado, 8% ao mês com 36% de drawdown. Aqui um com 6% ao mês com 17% de drawdown, 219% acumulado. Aqui um com 1,54% ao mês com 3,47% de drawdown. Agora aqui eu vou vou mostrar portfólio, né? Aqui até então eu estava mostrando antes resultados de robôs especificamente, né? Um determinado robô. A partir daqui eu estou mostrando portfólio, né? Ou seja, vários robôs rodando junto na mesma conta. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante, tá? Porque você tem 5 robôs, de repente 3 estão ganhando, 2 estão perdendo, 4 estão ganhando, 1 está perdendo. Há um equilíbrio. Com isso você consegue uma curva de crescimento de capital bem mais interessante, né? Bem mais suave, e você não fica dependendo de uma única estratégia. Se por um acaso um robô parar de funcionar, pelo menos por um período, paciência, eu desativo ele, fico acompanhando para ver se ele vai voltar aí bem para eu reativar depois, e desativo ele. Eu não dependo de um único robô, de uma única estratégia para ir bem. Isso é outro erro comum que quem inicia a operar com automatizado comete, é colocar todas as esperanças num único robô, ou ficar tentando a vida toda desenvolvendo um único robô perfeito que só ganha. Então aqui uma conta com 7,98% ao mês, com apenas 7,64% de drawdown. Aqui uma conta real grande, tá? De quase 400 mil dólares.
Então, só esse ano aí já são 113 mil dólares de lucro, 65%. Aqui uma conta agressiva, com mais altos e baixos, mas já com mais de 100% no ano. É uma continha pequena de 1.000 e poucos, que viraram 2.000 e poucos dólares. Aqui uma outra conta de portfólio, 13,83% ao mês, com 15,3% de drawdown. Aqui uma outra conta com 12% ao mês, com 10% de drawdown. Aqui eu tirei esse print screen de eu tenho um grupo de alunos onde, enfim, os alunos ficam postando todos os meses os resultados. E, enfim, poderia mostrar 800 mil resultados aqui, mas peguei alguns aqui só para mostrar. Aqui uma conta pequena, agressiva, ó, com uma rentabilidade absurdamente alta, e esse ano chegando a ter meses de quase dobrar a conta, né? Então, o segredo está no portfólio, está no equilíbrio entre os diversos robôs, tá? Então é importante ter um equilíbrio entre os robôs e entre os pares. Não basta juntar todos os robôs na conta e pronto. Tem que saber equilibrar isso aqui para o risco não ficar desproporcional, né? E ter uma distribuição proporcional a resultado e a drawdown. Um robô que ou ganha muito ou perde muito, você tem que operar com um lote menor. Um robô que ganha pouco ou perde pouco, você tem que operar com um lote maior e de forma equilibrada e harmônica entre eles. Por exemplo, você não pode botar, você tem vários robôs seguidores de tendência, você não pode botar risco demais neles, porque se o mercado passar um tempo sem fazer tendência, e isso acontece, você vai passar por um drawdown muito grande, com muitos robôs, com muito peso no manejo de risco, seguidores de tendência. Você tem que equilibrar entre os seguidores de tendência, pero contra tendência, os scalpers, os que fazem day trade, ou seja, é importante um equilíbrio para se alcançar um resultado equilibrado. Então, a mensagem principal que eu queria passar para vocês aqui hoje é de que mostrar a base de como funciona o trading automatizado, as oportunidades que existem tanto desenvolvendo estratégia, mas como principalmente com robôs comerciais, que é muito mais rápido e de fácil implementação. E como que se tem sucesso, né, dessa forma por alguém que está no campo de batalha, né? Eu estou ali operando, os robôs operando todo dia, eu faço isso há anos. E como vocês viram, eu tenho um resultado muito interessante, muito consistente, né? Então eu não estou aqui apresentando para vocês uma coisa teórica que eu li em algum livro, embora eu goste muito de ler livros, estudar também a parte teórica, mas falando realmente de parte prática. Tá legal? Então eu vou abrir aí para perguntas e respostas. Vocês fiquem à vontade aí para postar as perguntas de vocês. Tá legal?